Olá, alunos! Vamos começar a correção das atividades de matemática da semana 2 do PET 6 do 7º ano. Questão 1. Marque os 5 pontos a seguir no plano cartesiano e ligue-os por segmentos de reta, formando um polígono. Primeiro ponto é o ponto A, 2 e 4. Então, o x é 2, ele vai estar nessa linha, ou para cima ou para baixo. E o y é 4. Eles vão cruzar nessa linha aqui do y, igual a 4. Onde esses dois pontos vão se cruzar, será que nesse primeiro quadrante. Então, vou prolongar até lá. Marco aqui, letra A. Pontinho B é menos 3 e 5. Menos 3 no x. Então, é nessa retinha aqui, para cima ou para baixo. E o y5. Y5 está aqui. Ou é para a direita ou para a esquerda. Então, eles vão se cruzar aqui, ó. Não tem como se cruzarem aqui nem aqui. Então, o pontinho se cruza aqui. Ponto B. Ponto C é menos 4 e menos 2. Então, menos 4 no x, ou para cima ou para baixo, e menos 2 no y. Menos 2 está aqui, ou para a direita ou para a esquerda. Esses dois pontos, então, vão se cruzar aqui no terceiro quadrante. Aqui está o pontinho C. O ponto D é 0 e menos 6. 0 no x e menos 6 no y. Quando o meu x é 0, o ponto fica em cima do y. Então, esse pontinho é aqui em cima do menos 6, ponto D. E o ponto E, ele é 4 e menos 5. 4 no x e menos 5 no y. Então, esse ponto será aqui no quarto quadrante, onde esses dois se cruzaram. Agora que eu já marquei os pontos, eu preciso ligar formando um polígono. Então, eu ligo eles. Posso ligar na mesma ordem, que eu marquei A, B, C, D e E, ou eu ligo no sentido anti-horário ou no sentido horário. O que eu não posso fazer é ficar trançando aqui no meio esses pontos. Então, eu vou ligar na ordem em que eu marquei, de A para B, de B para C, de C para D, de D para E, e do E eu volto para o A. Então, aqui de cinza está o meu polígono, que foi um polígono de 5 lados. Questão 2. Responda as questões a seguir. Letra A. No eixo das abscissas, que é o eixo x, os valores de x são positivos à direita ou à esquerda do zero? Os valores são positivos à direita. No eixo das abscissas, que ainda é x, os valores de x são negativos à direita ou à esquerda? Se são negativos, à esquerda. Letra C. No eixo das ordenadas, os valores de y são positivos acima ou abaixo do zero? Y positivo é para cima do zero. Então, acima. Letra D. No eixo das ordenadas, os valores de y são negativos acima ou abaixo? Abaixo. Letra E. A primeira coordenada de um ponto no plano cartesiano é a sua referência horizontal ou a sua referência vertical? Ou seja, é a abscissa ou a ordenada? Primeira referência num ponto, vamos supor esse ponto aqui, 1 e 3. A primeira referência seria o 1. Primeira referência é sempre x, o segundo número que é y. Então, a primeira referência, se é o x, é horizontal ou abscissa?
Letra F. Qual é o procedimento para marcarmos o ponto no plano cartesiano? Então, um ponto genérico, um ponto qualquer. Então, o primeiro passo para que eu marque um ponto no plano cartesiano é identificar os valores de x e y. Então, se eu tenho um ponto P, por exemplo, 1 e 3, primeiro eu tenho que saber qual é o x e qual é o y. Depois, eu preciso localizar a abscissa e a ordenada no plano cartesiano. Eu preciso localizar esse x1 e o y3 lá no meu plano cartesiano. E o terceiro passo é cruzar esses dois pontos e marcar o meu ponto P. Letra G. O que devemos fazer para formarmos um polígono cujos vértices são pontos de um plano cartesiano? Eu preciso ligar esses pontos, como a gente fez lá na atividade 1. Letra H. Para formarmos um polígono cujos vértices são pontos de um plano cartesiano, podemos ligar esses pontos por segmento de reta em qualquer ordem? Por quê? Então, minha resposta é não. Eu não posso ligar esses segmentos de reta em qualquer ordem. Por quê? O polígono, ele tem que ter sua região interna fechada e os seus lados não podem se cruzar. Isso aqui, ó, não é um polígono, porque bem aqui no meio, ó, os lados se cruzaram. E uma coisa aberta assim também não é um polígono. Então, não é polígono, não é polígono. Eu preciso ligar esses pontos de modo que formem uma região interna fechada e os lados não se cruzam. Letra I. Para formarmos um polígono cujos vértices são pontos de um plano cartesiano, em que ordem esses pontos deverão ser ligados por segmentos de reta? Então, eles devem ser ligados de forma que seus lados não se cruzem e que tenham uma região interna fechada. Podemos ligar no sentido horário, ou seja, no sentido dos ponteiros do relógio, ou no sentido anti-horário, que é contra os ponteiros do relógio, ou então simplesmente na ordem que eles foram marcados. Questão 3. A professora Joana desenhou um polígono no primeiro quadrante do plano cartesiano, conforme a figura abaixo. Em seguida, solicitou que os alunos realizassem algumas tarefas. Tente responder as perguntas que Joana propôs à turma. Questão A. Quais as coordenadas do ponto A, B e C? Então, a gente vai achar as coordenadas do ponto A, do ponto B e do ponto C. X e o Y de cada um. Ponto A, o X dele é 2 e o Y também 2. Então, ponto A, 2 e 2. Ponto B, o X dele é 6 e o Y do ponto B também é 2. Ponto C, o X dele é 2 e o Y dele é 5. É o pontinho que está entre 4 e 6. Então, 5. Letra B. O que acontece se multiplicarmos as coordenadas dos três pontos A, B e C pelo número inteiro menos 1? Multiplique, marque os novos pontos no plano cartesiano, ligue-os e pinte o novo polígono formado de amarelo. Então, eu preciso multiplicar esses meus pontos aqui por menos 1. Toda vez que eu multiplico alguma coisa por menos 1, eu simplesmente troco o sinal desses números, porque multiplicar por 1, o número continua o mesmo, mas eu estou multiplicando por menos 1. Então, o menos sempre faz o meu número mudar de sinal. Então, o que era 2 e 2 vai ficar menos 2 e menos 2. O que era 6 e 2 fica menos 6 e menos 2. E o que era 2 e 5 fica menos 2 e menos 5. Então, agora a gente tem que vir aqui no plano cartesiano, marcar esses pontos e pintar o polígono de amarelo. Então, o ponto menos 2 e menos 2. Menos 2, menos 2 no x, menos 2 no y, se cruzaram aqui, ponto A. Ponto B, menos 6 no x, menos 2 no y. Esse ponto B está aqui.
Ponto C, menos 2 e menos 5. Menos 2 e menos 5. Se cruzaram, formando o ponto C. Agora, eu tenho que ligar esses pontos, formar o polígono e pintar esse polígono de amarelo. Então, eu vou ligar ou no sentido anti-horário, ou no sentido horário, ou no sentido em que eu marquei. De A para B, de B para C e fecho esse polígono. Então, eu tenho que pintar esse polígono, tem que colorir esse polígono de amarelo. Pronto. Letra C. O que podemos observar sobre esses polígonos, comparando as medidas de seus perímetros, de suas áreas e suas distâncias em relação à origem do plano cartesiano? Então, vamos verificar o perímetro e área e a distância da origem. Esse triângulo azul, aqui, a base dele mede 4. E a altura dele mede 1, 2, 3. Esse aqui de baixo, a base dele também mede 4. 1, 2, 3, 4. E a altura dele também mede 3. Então, se esses lados são iguais, tanto a área quanto o perímetro, eles são iguais. Agora, a gente precisa ver a distância em relação à origem. A distância dele em relação à origem é a distância dele até o zero. É a mesma coisa. Olha, passou pelo meio de 2 quadradinhos, passou pela diagonal de 2 quadradinhos. Então, tanto base, quanto a altura, quanto a distância até a origem, são todas iguais. São iguais. Letra D. O que acontece se multiplicarmos as coordenadas dos 3 pontos A, B e C do polígono azul pelo número 2? Multiplique, marque os novos pontos no plano cartesiano, ligue-os e pinte o novo polígono de verde. Então, tá querendo que eu multiplique essas coordenadas aqui por 2, que são essas coordenadas aqui da letra A. Então, a gente vai multiplicar o ponto A, B e C por 2. 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 2 também dá 4, 6 vezes 2 dá 12, 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 2 dá 4, 5 vezes 2 dá 10. Então, a gente tem que marcar esses pontos aqui no plano cartesiano e pintar o polígono de verde. Então, ponto 4 e 4. 4 no X, 4 no Y. Esse pontinho vai se ligar aqui e vai ser o meu ponto A. Agora, o ponto B. O ponto B é 12 e 4. 12 no X e 4 no Y. Esse ponto, eles se cruzam aqui, ponto B. Já o ponto C é 4 e 10. Então, 4 no X, 10 no Y. 4 no X e 10 no Y. A gente vê onde esse ponto vai se cruzar. Então, a gente já tem os pontos A, B e C. A gente liga esses 2 pontos. Nós vamos ligar os 3 pontos de A para B, de B para C e do C eu volto para o A. E preciso pintar esse triângulo de verde. Então, prontinho. Aqui está o meu triângulo ABC, o meu novo triângulo ABC pintado de verde. Questão 4. Marque no plano cartesiano os vértices A, B, C e D de um retângulo, cujas coordenadas são ponto A, 1 e 1, ponto B, 5 e 1, ponto C, 1 e 4 e ponto D, 5 e 4. Em seguida, multiplique as coordenadas dos vértices A, B, C e D pelo número inteiro menos 2
e marque as novas coordenadas nesse plano cartesiano, formando um novo polígono. Verifique em qual quadrante o segundo polígono se encontra. Compare as medidas do perímetro e da área desses dois polígonos. Anote suas observações. Então, primeiro passo, a gente vai marcar esses pontos aqui no plano cartesiano que vai dar origem ao meu primeiro retângulo. Então, o ponto A é 1 e 1. 1 no X, 1 no Y. Aqui está meu ponto A. Meu ponto B, 5 e 1. 5 no X, 1 no Y. Aqui, meu ponto B. O ponto C, ele é 1 no X e 4 no Y. Ponto C. E o meu ponto D, 5 e 4. 5 no X, 4 no Y. Aqui está o meu ponto D. Então, quando eu cruzo esses pontos, eu vou encontrar o meu primeiro retângulo. Então, esse de rosa já é o meu primeiro retângulo. E aí, pediu para multiplicar esses pontos por menos 2. Então, eu preciso achar a coordenada de a coordenada de B, de C e a coordenada de D multiplicado por menos 2. Esse ponto 1 e 1 multiplicado por menos 2 vai dar menos 2 e menos 2. 5 e 1 multiplicado por menos 2, menos 10, menos 2. 1 e 4 multiplicado por menos 2, dá menos 2 e menos 8. 5 e 4 multiplicado por menos 2, dá menos 10 e menos 8. Então, agora a gente vai marcar esses pontos que vai dar origem ao meu segundo retângulo. Então, o ponto A, menos 2 e menos 2. Menos 2 no X, menos 2 no Y. Aqui está o meu ponto A. O meu ponto B é menos 10 no X e menos 2 no Y. Então, aqui está meu ponto B. O ponto C é menos 2 no X e menos 8 no Y. Eles se cruzam aqui, está o meu ponto C. E o meu ponto D, ele é menos 10 no X e menos 8 no Y. Então, ele vai se cruzar aqui. Então, vamos agora ligar esses pontos para dar origem ao meu novo polígono. Então, vou ligar aqui no sentido anti-horário, de A para B, ponto B ao ponto D, do ponto D para o ponto C, e do ponto C eu volto ao ponto A. Então, a gente já marcou os dois retângulos, o retângulo inicial e esse retângulo que é multiplicado por menos 2. Então, marcamos as novas coordenadas. Ok. Verifique em qual quadrante o segundo polígono se encontra. Então, a gente já viu sobre quadrante, né? Esse é o primeiro, esse é o segundo, terceiro e quarto quadrante. Então, esse novo polígono, ele se encontra no terceiro quadrante. Compare as medidas do perímetro e da área desses dois polígonos. Então, esse primeiro polígono, vamos ver o perímetro e a área deles. Perímetro é a soma de todos os lados. Essa base vale 1, 2, 3, 4. Se aqui embaixo vale 4, aqui em cima também vale 4. A altura, 1, 2, 3. Se aqui vale 3, aqui também vale 3. Então, o perímetro é a soma disso tudo. Então, 4
mais 4, mais 3, mais 3, o perímetro é 14. 8 mais 3, 11, mais 3, 14. Área é base vezes altura. 4 vezes 3 dá 12. Agora vamos ver o perímetro e a área desse novo retângulo. A base desse novo retângulo mede 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se essa base mede 8, aqui em cima também mede 8. E a altura 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, se eu somar 8 mais 8, 16, mais 6, 22, mais 6, 28. Então, o perímetro é 28. E a área, eu multiplico 8 vezes 6, 48. Então, vamos analisar primeiro o perímetro. O que aconteceu com o perímetro? Era 14 e passou para 28. Então, o perímetro dobrou. Então, vamos colocar seu perímetro é o dobro do perímetro do retângulo inicial, que é o retângulo rosa. Agora, vamos analisar a área. A área desse era 12 e a área desse é 48. Então, de 12 para chegar até o 48, eu multipliquei por 4. 12 vezes 4 dá 48. E sua área é o quádruplo da área do retângulo inicial.